Bom, pessoal, então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, dando continuidade ao nosso programa de educação permanente em cuidados paliativos. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Ricardo Tavares de Carvalho. O Dr. Ricardo é médico cardiologista com área de atuação em cuidados paliativos, doutor em ciências e professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Núcleo Técnico Científico e das residências médica e multiprofissional em cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também é diretor do Instituto Paliar. Então, nós convidamos o Dr. Ricardo por toda a sua expertise na área para conversar com a gente de um tema que é bastante importante, né? A diferenciação do que é e do que não é cuidado paliativo, porque nós vemos que alguns profissionais têm bastante dificuldade de entender algumas coisas, então tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. Agradeço muito o senhor ter aceito o convite e vamos à aula. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer, eu gosto de falar dessa parte conceitual, porque, de fato, ainda é um tema muito importante. E ainda com muita incompreensão das pessoas, o que acaba criando dificuldades para o estabelecimento de serviços de cuidado paliativo e para o entendimento dos colegas e da sociedade, porque se fala muita coisa. Então, na verdade, o que eu quero aqui hoje é dizer assim, é trazer algumas ideias do senso comum e tentar explicar um pouquinho assim, de onde elas vieram e por que sim e por que não. E como é que se compõe esse conjunto de conhecimento para a gente tentar sair daqui hoje para uma discussão no final, em que a gente possa ter algumas coisas mais esclarecidas. Muito bom. Então, como eu ia dizendo, é uma questão de uma conceituação que nem sempre é bem compreendida e isso causa bastante confusão. Agora, o que tem de tão esquisito ou tão incomum nesta definição, nesse conceito, que torna a coisa difícil? Em primeiro lugar, ele representa uma forma assistencial, ou um paradigma de cuidado, de atenção à saúde, para o qual nós não fomos formados. A gente tem uma formação voltada para a doença, para a cura, enfim, e que a gente sabe que não é o que acontece em boa parte das vezes. Aliás, a gente tem se notabilizado pelo avanço técnico-científico e tudo mais, por conseguir prolongar os processos de doença e fazer com que as pessoas vivam de uma forma melhor por mais tempo. Isso acaba trazendo o inconveniente de que elas envelhecem e têm mais doenças junto. O que torna a nossa medicina, que tem um capítulo para cada doença, um pouco difícil de ser aplicada, porque qual é a ECC que é pura? Qual é o câncer que é puro? Qual é? Sempre tem alguma doença associada, no idoso frequentemente várias, e em estágios diferentes de evolução. E cuja resposta para a terapêutica que está lá no livro, ela não se aplica. O nosso doente, normalmente, nessas condições de multimorbidade, idade, normalmente doença muito avançada, são doentes que estão excluídos dos protocolos, de guidelines, enfim, que a gente usa para fazer medicina. Então, isso é um pouco contra-paradigmático. Então, isso é uma dificuldade. As pessoas querem um protocolo, querem um guideline. E isso não é possível no cuidado paliativo pela variedade, complexidade, enfim. Bom, esse é um motivo. O outro motivo diz respeito um pouco da história do cuidado paliativo. A história e a evolução do conceito. O conceito de cuidado paliativo, ele tem evoluído de uma maneira rápida nos últimos anos. E as pessoas frequentemente, por não estarem envolvidas com a área, não terem aprendido isso, não terem um interesse, enfim, elas não se apropriam disso. Então elas ficam com ideias fragmentadas, frequentemente, ou muito antigas, ou em momentos diferentes da história e fragmentadas. E aí dificulta. Me explico. A história do cuidado paliativo começou
do ponto de vista moderno, né? Tem a questão do cuidado humano, etc., na Idade Média, na questão dos hóspedes medievais e tudo isso. Mas, modernamente, a gente fala disso a partir do final da década de 60, com o trabalho da doutora Cicely Saunders, que foi uma assistente social, enfermeira, médica. Ela estudou tudo isso porque ela entendia que, como enfermeira, ela não dava conta de todas as necessidades e nem como assistente social, ela tinha que prescrever. Então, ela fez medicina. Isso uma mulher no pós-guerra, enfim, pense que cabeça era essa mulher. E quando ela começou, ela estava muito preocupada com as pessoas que estavam morrendo com muita dor. A questão da dor foi muito importante para ela no começo, porque era o sintoma que gritava, as pessoas morriam com muita dor. E morriam, em grande parte, e o que é que a doença que mais notoriamente causa dor? O câncer. Então, Cicely Saunders trabalhou com pacientes, principalmente com câncer, e muito preocupada com a questão da dor. Então, e no final da vida. Então, o primeiro conceito lá de trás é de um cuidado para o câncer e no fim da vida. Porque foi assim que a Cicely Saunders começou a trabalhar. Mas isso evoluiu. Quando a Organização Mundial de Saúde definiu pela primeira vez o cuidado paliativo, ela ainda estava em cima desse preceito da doença que não tem cura, e principalmente focado no câncer. E veio, a partir da década de 80, como um dos pilares das políticas da Organização Mundial de Saúde para o tratamento do câncer. Era prevenção, diagnóstico, tratamento precoce e cuidado paliativo. Então, cuidado paliativo nasceu aí. E muita gente ficou com este conceito. Só que a coisa evoluiu. A partir de 2002, a Organização Mundial de Saúde reconhece que o cuidado paliativo se aplica para doenças que ameaçam a vida. E não para câncer. E não para morte. Se aplica na ameaça à vida. Ameaça à vida, em tese, todos nós temos ao atravessar a rua, mas falando da questão de saúde e doença, quando existe um acometimento de uma doença grave. Se você tem uma apendicite supurada e faz um quadro de sepsia abdominal, você tem um risco à vida, em tese. Essa aplicação do cuidado paliativo não era essa a ideia também naquela situação. Essa é uma doença aguda com complicação. Quando a OMS definiu em 2002, são doenças, em geral, que eles chamam de não comunicáveis, doenças de evolução crônica, arrastada, mas ampliou o conceito. Saiu da morte e saiu só do câncer. Nessa primeira definição, já traz uma abordagem voltada para a qualidade de vida, para assistência da família, para controle de sintoma, para aspectos psíquicos-sociais e espirituais. Mas isso tudo, ok, é uma definição, não pode ter 10 páginas, em poucas linhas, fica uma coisa extremamente ampla. O que é extremamente amplo? Mas, às vezes, as pessoas não conseguem entender as especificidades que essa definição ampla carrega. Então, esse foi um marco. E a forma de enxergar o cuidado paliativo a partir daí mudou muito. Quando a gente conseguir pôr a apresentação, a gente vai ver uns gráficos que eu trouxe para a gente ver como isso, visualmente, como isso mudou. Tá? A partir de 2002, e já século XXI, esse movimento teve um crescimento grande no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos, a níveis diferentes de desenvolvimento de cuidado paliativo nos diversos países do mundo. Tem várias sociedades internacionais que classificam em 6 níveis de evolução, a gente está no 3º, em direção ao topo. Já estivemos abaixo. Tem países onde não se tem notícia de iniciativas de cuidado paliativo. E tem países onde isso é uma política pública muito bem estabelecida. Bom, então, a partir dessa diferença de evolução e desse crescimento do conceito, os países começaram a desenvolver essa prática, e a Organização Mundial de Saúde e outras entidades também foram evoluindo no conceito.
começaram a prestar atenção cada vez mais nas doenças não comunicáveis, cada vez mais nas demências, tá? Agora existe um foco nos últimos anos para doenças infecciosas crônicas, tipo tuberculose, HIV, micoses profundas, tá? Bom, vocês estão vendo na tela inteira já? Sim. Eu tô. Então volta lá no primeiro. Muito bem, esse é o título próximo. Então, essas são algumas ideias que eu trago, quer dizer, que é isso que eu estou falando, quer dizer, um conceito frequentemente muito associado é o conceito da morte. Mas isso foi o início da história. O cuidado paliativo não é um cuidado voltado para a morte, mas é um cuidado voltado para doenças que ameaçam a vida a partir do trabalho da Cicely Saunders, dessa foto que está embaixo à esquerda, que teve um grande desenvolvimento e tudo mais. E ela estava muito preocupada com a questão da dor. E ela foi o que trouxe um alavancar da questão do uso dos opioides, entre outros medicamentos. Essa molécula que está embaixo à direita é a molécula da morfina. Então, tem muita gente que associa cuidado paliativo com da morfina. E, em geral, dá morfina no fim da vida para dar uma aceleradinha. Não tem nada disso. A morfina é um analgésico e deve ser usada como tal para controle de dor. O uso de morfina com função que não é esta não é um bom uso, não é uma boa prática de analgesia com opioide, que é um dos pilares de ação do cuidado paliativo. Então, cuidado paliativo não é o uso discriminado de opioides. Cuidado paliativo é um uso criterioso, com grande conhecimento da farmacologia dessa e dos outros grupos de droga, que faz isso, para as doenças de dor crônica, uma expertise dessa especialidade. Enfim, no Brasil era de atuação. Então, como a gente também não aprendeu a usar opioide, a disponibilização deles no Brasil começa na década de 90. Eu, por exemplo, me formei em 89. Não tive nada disso na faculdade. A gente não sabia, vim aprender depois. Mas, assim, nós não conhecemos também o uso de opioide. E a gente acha que é que nem usar, sei lá, Plasil ou antibiótico. Você vê a fórmula, o jeitinho lá, a dose e aplica. Não é. Opioides são excelentes drogas, se bem aplicadas, mas são as piores, são péssimas, se você não saber usar. Porque ela traz um monte de problemas e ainda não controla a dor. Então, frequentemente, o uso de morfina está associado com indução da morte. Mas isso é mau uso do opioide. Isso não é cuidado paliativo. Morfina está associada frequentemente a procedimentos de sedação. E isso não é cuidado paliativo. A gente não seda doente, porque a gente tem tanto recurso para paliar sintoma que isso é uma excepcionalidade. Então, cuidado paliativo não é usar opioide de qualquer jeito, cuidado paliativo não é sedar doente, tá? Isso tudo decorre de um mau uso de uma droga ou de um grupo de drogas. Nessa evolução em tudo isso, existiu um outro marco que foi em 2014, em que, na 67ª Conferência da Organização Mundial de Saúde, a OMS estabeleceu que o cuidado paliativo devia ser um pano de fundo, devia ser uma prática que embase qualquer assistência à saúde, em qualquer nível, como um pano de fundo, como um princípio básico. Que princípio é esse? Promover saúde para promover qualidade de vida, promover saúde de uma maneira multiprofissional, promover saúde para que as pessoas vivam mais e melhor, promover saúde pensando no biopsicossocial e espiritual. São princípios do cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo ampliou mais ainda. A partir de 2018, o cuidado paliativo, aliás, já em 2014, o cuidado paliativo começa a ser discutido como um direito humano. E posto que é assim, ele começa a sair da esfera médica. O ser humano tem direito a cuidado e a qualidade de vida na sua vida, independente de ter doença ou não.
A partir de 2018, principalmente no Congresso Europeu, que teve nesse ano, se começa a discutir o cuidado paliativo dentro do sofrimento, que já era um foco antes, para questões de vulnerabilidade humana, social, populações carcerárias, minorias, refugiados e crises humanitárias, como pandemias. Então, nós saímos de um conceito, de uma coisinha que estava voltado para a morte, focado na dor, e hoje nós temos o cuidado paliativo como algo que vai para muito além do sofrimento humano, que já estava em foco, dos processos de doença, mas é do sofrimento humano como ser vivente no planeta. E principalmente se ele sofre algum tipo de vulnerabilidade ou preconceito, ou enfim, de alguma forma ele está prejudicado, porque isso traz sofrimento. Desigualdades trazem sofrimento. Por isso que a questão da equidade é sempre uma coisa que vem à voga quando a gente fala em cuidado paliativo. Né? Dar mais para quem precisa mais. E racionalizar esse recurso. Cuidado paliativo tem a ver com planejamento, racionalização de recursos. Isso não torna o cuidado paliativo uma coisa barata, mas isso torna o cuidado paliativo uma forma de aplicar racionalmente o recurso que não é infinito. E, portanto, é vantajoso para os sistemas de saúde. Então, entenda que a amplitude do ponto de vista médico passa para o humano, que passa para o administrativo gerencial. Isso dá uma importância e uma amplitude para isso muito grande. Mas quem pode discutir isso? Aquele que tem capacitação para isso. Quem tem capacitação para isso? Quase ninguém. Por isso que tem tanta confusão. Hoje nós temos 150 médicos residentes formados no Brasil em cuidado paliativo, só 150. E temos aí uns poucos mil, talvez 1.000, gente formada com curso de pós-graduação, tipo especialização, que tem prova de titulação muito menos. Então tem muito pouca gente, de fato, habilitada para falar disso com propriedade. E as pessoas ouvem o galo cantar e falam o que acham, até porque está na moda. Isso causa muito problema. E um dos problemas que causa é essa questão de achar que cuidado paliativo é uma coisa fofa, carinhosa, né? Que a gente faz os últimos desejos, que a gente casa as pessoas, que a gente leva o indivíduo para ver a praia, pular de paraquedas. Veja, não é este o aspecto. O aspecto é trazer, sim, qualidade de vida, mas por trás disso tem uma prescrição meticulosamente planejada e um trabalho de equipe articulado, para que seja desde comer um pedaço de bolo até fazer uma coisa maior, mas ter dignidade. É muito complexo você promover dignidade no momento em que a pessoa está perdendo, principalmente na doença avançada e perto da morte. Algumas coisas ligadas a essa imagem de borboleta, que as pessoas gostam tanto, ela tem sentido no sentido da transcendência, da espiritualidade, da transformação. Mas, na minha opinião, elas não definem, a borboleta não define o cuidado paliativo. Eu gosto de brincar que a realidade esmaga a borboleta. Fazer cuidado paliativo é uma coisa punk, é uma coisa pesada, é muito problemático, é muito sofrimento, e sofrimento do doente, da equipe, da família, de todo mundo. Então, assim, sobra pouco espaço para essa borboleta que todo mundo gosta de trazer. Mas borboleta é uma coisa bacana, é positiva. Numa sociedade em que o feio não pode, em que o pobre não pode, numa sociedade positivista, a idade da borboleta vai muito bem, e do cuidado paliativo fofo também vai muito bem. Mas não é. Para mais que isso, cuidado paliativo é uma atividade científica. Um número crescente, de forma exponencial, de publicações, principalmente nos últimos 10 anos, que já é especialidade médica em vários países do mundo e que está caminhando para isso aqui também no Brasil. Então é algo muito complexo, pode mudar. Como eu disse, a gente tem um paradigma que é diferente. A gente foi formado no paternalismo, a morte é uma inimiga, muito avanço técnico-científico, voltado para o agudo, para a crise, um pouco de treinamento para saber como é tratar doente crônico. E, principalmente, para entender conceitos novos que estão aparecendo, como doença avançada, doença terminal, processo de morte, que são definições específicas
E as pessoas tratam como se tudo fosse a mesma coisa. E definir o que é ser avançado terminal ao processo de morte, define o plano terapêutico. Então é completamente diferente. Então percebam como é complexo. Se você não tiver uma noção desses conceitos, você embaralha tudo e faz uma prática enviesada e chama de cuidado paliativo. Esse é um dos vários grandes problemas. Próximo. Então, o que a gente aprendeu foi isso. Modificar ou curar a doença desde o diagnóstico até a morte. Por isso que os doentes vão na UTI, morrem dialisando, morrem fazendo quimioterapia, morrem de tudo quanto é jeito, porque é isso que a gente aprendeu a fazer. A partir da década de 90, se viu que isso aumentava de maneira exponencial os custos em saúde. Estados Unidos, principalmente já o que começou isso, foi a questão do estudo de suporte das UTIs, com 9 mil e tantos doentes, mostrando que os doentes morriam mal, em sofrimento, com dor. E tentaram fazer intervenção numa segunda fase de estudo que não funcionou. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer. Em 95, não tinha noção. A coisa estava um pouco mais desenvolvida na Inglaterra, mas no resto do mundo, claro, já nas Américas, enfim, mas não era um conhecimento. Então, isso trouxe uma crise e isso trouxe um resgate para o cuidado paliativo lá da Cicely Saunders da década de 60, só que já completamente transformado em termos de conteúdo. E as pessoas não concatenam isso. Próximo. E a prática vigente é, eu trato, até uma hora que vai morrer, cuidado paliativo. E esse vai morrer, cuidado paliativo, às vezes é horas antes da morte. No levantamento no HC que eu fiz há alguns anos atrás, o tempo médio em que alguém escrevia alguma coisa na evolução da UTI, irreversibilidade, chama a família para conversar sobre prognóstico, qualquer coisa indicando esse sentido, o tempo médio, numa avaliação de 150 doentes do prontuário, era 60 horas antes da morte. Como é que você pode fazer um planejamento com tanta amplitude em 60 horas? No indivíduo que está na UTI, por exemplo, cheio de máquina. Então, isto, resolver tirar a máquina porque é cuidado paliativo, não é isso que é cuidado paliativo. Cuidado paliativo não é tirar a máquina porque está morrendo. Cuidado paliativo não é entuba, não entuba. Não é. Mas entenda como, historicamente, as coisas vêm enviesadas e as pessoas pegam um bonde andando. O intensivista é um indivíduo intervencionista por natureza. E eles entendem, bom, lógico, tá cheio de gente que morre na UTI, você acha que o intensivista tem que saber cuidado paliativo? Óbvio que tem que saber. Mas a formação dele também é equivocada nesse sentido. E aí acaba ficando entuba, não entuba. Acaba ficando dialisa, não dialisa. Mas isso não é cuidado paliativo, porque cuidado paliativo envolve planejamento. Próximo. E a gente cuida do sofrimento. Próximo. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde de 2017, a última da Organização Mundial de Saúde. Tem um grupo de especialistas que se reuniu em 2020 e reformulou de uma forma discreta essa definição. Quer dizer, já tem uma nova mudança em 2020. Mas os aspectos básicos estão aqui. Uma abordagem. Então, cuidado paliativo não é diagnóstico, gente. O doente é paliativo. Não tem doente paliativo. Isso é um despropósito. Não existe doente paliativo. Existe doente com indicação de cuidado paliativo. Então, o doente não é paliativo, E aí, isso só alimenta a confusão. Mas é uma abordagem que melhora a qualidade de vida. Puxa, mas o que é qualidade de vida? Para mim é uma coisa, para você é outra. Está parametrizado? Nem pode. Então, por isso que tem que ser abordado especificamente com a pessoa e com a família. E por isso não tem protocolo. Não tem regra. Mas obedece a princípios, que são vários. Numa situação decorrente de uma doença que ameace a vida, e já falei que isso vai para além. Além de aliviar o sofrimento, ela tem a pretensão de prevenir o sofrimento. Se aliviar já é difícil, pensa em prevenir. Muitas equipes de cuidado paliativo estão com foco no alívio, mas se esquecem da questão da prevenção. E que pesa pesado na questão do planejamento avançado de cuidados, que é outro termo técnico, dentro do cuidado paliativo.
de tal forma a identificar precocemente, corrigir sintoma, tratar do ponto de vista físico, psíquico, social, espiritual, ok. Isso é trabalho de equipe integrado. O médico não é capaz de fazer isso. A enfermeira não é capaz de fazer isso. O assistente social não é capaz de fazer isso sozinho. Mas todos juntos, sim. Então, não existe cuidado paliativo sem todo mundo junto. As pessoas chamam cuidado paliativo, mas ele só quer o médico. O psicólogo eu não preciso. Não existe. Isto não é cuidado paliativo. Cuidado paliativo, se não tiver equipe básica, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, é um grupo que faz ações paliativas. Ações valorosas, não tenho dúvida. Mas o cuidado paliativo, ele é definido por um trabalho multiprofissional, pelo menos com uma equipe mínima. Quantos são dos serviços, dos 190 serviços do Brasil, que tem uma equipe mínima? Eu diria para vocês, e eu vou chutar, porque esse dado não existe, mas que não chega a 20%. A maioria tem só médico, a maioria tem um médico e uma enfermeira, e às vezes não tem nem médico, porque ainda tem muita gente que acha que a enfermeira resolve tudo, que a psicóloga resolve tudo. Gente, se a Cicely Stalder teve que fazer 3 faculdades para tentar dar conta, e isso foi o começo da história, imagina hoje. Bom, essa é a definição ampla e com todas essas nuances. Pode passar. Esses são os vários princípios que norteiam, e eu não vou me prender em cada um deles. Mas, além de uma definição, existem muitos princípios que precisam ser seguidos, e não protocolos. Mas aí eu vou trazer uma visão um pouco mais interessante, que assim, não adianta dizer que o cuidado paliativo tem definição e tem princípio, e não tem protocolo, e está tudo bem. Se não houver uma prática planejada, sistematizada, dentro de fluxos e processos de trabalho estabelecidos e muito bem mapeados, você não consegue. Principalmente dentro de uma prática assistencial dos nossos hospitais e da nossa medicina hospitalocêntrica, que tem uma lógica completamente diferente dessa. Nós não nos enquadramos na lógica atual do sistema de saúde. E isso dificulta enormemente o nosso trabalho, além da incompreensão, a efetivação de ações, levantamento de indicador e tudo mais. Agora, falando do ponto de vista gerencial. Pode passar. Essa é a visão mais moderna, então, de vista gráfico do cuidado paliativo. No início da evolução da doença, que às vezes a gente nem pega, mas se pegar, existem intervenções de cuidado paliativo aqui. Mas é claro que o tratamento modificador da doença que visa a cura, principalmente, é o que tem um grande impacto. E muitas vezes resolve o problema, graças a Deus. À medida que o tempo passa, a linha horizontal é do tempo, a importância do cuidado paliativo frente ao tratamento modificador de doença, mas sempre em associação. Nunca, não é dicotômico. Acabou aquela coisa de uma linha que separa. Isso é década de 90. Mas as pessoas acham ainda que é assim. Então, isso não é cuidado paliativo. Isto que está no gráfico aqui é cuidado paliativo. Um crescendo. Bom, você está dizendo que o cuidado paliativo, então, entra no início da evolução da doença para o cara lá no posto de saúde? Estou. Mas não sou eu que estou dizendo. É a Organização Mundial de Saúde que está dizendo. Só que a gente precisa entender em que medida, como que isso se estabelece. Bom, ao longo de qualquer trajetória de doença, existe um momento que a doença vai ficando avançada e existe um momento que é definido como terminalidade. E a gente não aprendeu o que é terminalidade. Isso não nos foi dado, mas existem definições que dependem do diagnóstico. E aí outro problema, as primeiras definições de terminalidade vieram do Terminal Care americano, que era uma definição administrativa para a cobertura do Medicare. E eles estabeleceram 6 meses. E aí ficou uma coisa, que terminalidade é 6 meses. Mas não é. Nem no câncer, que era o modelo da época, é mais 6 meses, com tanto avanço. E quanto mais bem cuidado, mais longe de 6 meses será. Doenças como falências orgânicas, CC, DPOC, insuficiência hepática, tem uma terminalidade que é o tempo que ele pode demorar numa fila de transplante de órgão e morrer se o transplante não sair. Isso, para alguns órgãos, chega a ser até 3 anos. E esse doente é um doente em terminalidade, assistindo televisão na casa dele, esperando o órgão. Mas ele é um doente. Então, a terminalidade não é estar morrendo agora. Isso é muito importante.
A parte final da terminalidade se chama fim de vida. E aí tem fase final de vida, fim de vida, processo de morrer. Lá atrás se definia fim de vida como as últimas 48 horas de vida. Se vocês pegarem capítulos de livro de cuidado paliativo de 10, 12, 15 anos atrás, quando se falava em fim de vida, se falava em as últimas 48 horas de vida. Hoje, as sociedades internacionais definem fim de vida, e é assim, fim de vida, como o último ano de vida. Então, ainda se eu achasse que cuidado paliativo é para o fim de vida, eu tinha que chegar no último ano da vida das pessoas para ajudar os médicos, e não nas 60 horas finais. Então, 60 horas nem a pau. O último ano, puxa, que Deus, tomara que a gente consiga um dia. Mas nem isso. Porque o cuidado paliativo não é do fim da vida, é de todo o processo. Mas você está dizendo, então, que cuidado paliativo é para todo mundo? Estou. Cuidado paliativo é para todos os doentes. Mas uma especialidade não vai dar conta de cuidar de todo mundo. Vocês querem reserva de mercado? Já me falaram isso. Isso é reserva de mercado? Vamos entender o que nós estamos falando. Pode passar. Pode passar? Bom, pode passar. É a questão do sofrimento que ainda está... Pode passar. Que ainda está descoberto, tá? Mesmo com a ação multiprofissional. É essa lacuna que a gente precisa preencher. Pode passar. Para isso, a gente tem que entender, pode passar, que o ser humano é multidimensional, biográfico, e biografia é de uma pessoa só. Eu não tenho protocolo da biografia. A minha é diferente da sua, que é diferente do outro. Então, o cuidado para mim é diferente do cuidado do outro, mesmo que nós tenhamos a mesma doença. Mesmo que nós tenhamos o mesmo tipo de doença no mesmo estágio de evolução, com a mesma fração de ejeção, com a metástase no mesmo lugar. O tratamento de um não é igual ao tratamento do outro, porque o tratamento precisa envolver questões biográficas, que são pessoais. E para isso a gente precisa ter disponibilidade, tempo e boa comunicação. E isso é outro dos pilares do cuidado paliativo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da comunicação. O que é comunicação apropriada e o que não é comunicação apropriada. Pode passar. Para isso, a gente tem que se capacitar. E é por isso que tem as residências médicas, os cursos de especialização, os estágios internacionais, e agora eu tenho a gratíssima satisfação de dizer que nós estamos ampliando a abordagem de cuidado paliativo no curso da Faculdade de Medicina da USP. Nós temos uma abordagem mais geral no primeiro ano com as humanidades, mas agora nós vamos ter intervenções do 2º ao 6º. Isso é muito importante. Isso é um avanço enorme. E tanto é necessário que a gente está recebendo, estava falando com a Carla outro dia, ela vê mais aluno do 6º, eu vejo mais aluno do 5º. Eles não sabem nada no 5º e no 6º ano. É muito cru, porque não tiveram, como nós. Só que em 2022, gente, não pode mais. Em 89, ok. Em 2000, ok. Mas em 22? Então, isso é uma grande bandeira da gente que faz cuidado paliativo. Capacitar direito as pessoas. Próximo. Porque sem isso, não faz. Não faz. Conceitos como doença grave, prognóstico. Pode passar. As pessoas falam que cuidado paliativo é para quem tem mau prognóstico. Isso é um erro conceitual. A gente não fala que as pessoas... esse aqui não tem prognóstico, então é para cuidado paliativo. Todo mundo tem o seu próprio prognóstico. E a gente tem que cuidar dele de acordo com o tempo. Como eu digo sempre, o plano terapêutico, que vai promover qualidade de vida, tem que caber no tempo da expectativa de vida. Não adianta fazer um plano terapêutico que vai se completar em 1 ano se o cara tem 1 mês de vida. Sabe aquela história? Não, vai para casa, o senhor vai ganhar um pouquinho de peso, quando o senhor melhorar, o senhor vem fazer a quimioterapia. Gente, doença metastática sem tratamento oncológico só avança. O cara não vai ganhar peso. Para. Isso não é cuidado paliativo. Não é. Doente que não vai transplantar o coração, porque tem contraindicação, porque tem hipertensão pulmonar, seja lá o que for,
Ah, vamos tratando no ambulatório, aumenta o captopril, tenta a droga nova XPTO. Ok, mas isso não é cuidado paliativo. Não se está olhando para a qualidade de vida, porque esse cara vai morrer. Porque a única terapêutica possível, que é transplante, ele não vai ter. Ele vai morrer. E vai morrer, a gente sabe até quando, mais ou menos em 2 anos. Se correr, tudo bem. Que pode, ainda mais cardiopata, pode ser uma morte súbita. Até isso tem. E como é que se trata, como é que se promove qualidade de vida de um doente que pode ter morte súbita sem falar com ele isso? Você queria ter uma doença que causa morte súbita, seu médico nunca falou nada com você? O doente vai embora, mas a família que fica, fica como? Isto não é cuidado paliativo. Cuidado paliativo precisa ter conversas difíceis, de maneira cuidadosa, de maneira compassiva. Tem técnica, muita técnica. E isso é um aprendizado. Agora, quem não domina essas técnicas não faz boa comunicação e, portanto, não faz cuidado paliativo. Cuidado paliativo não existe sem boa comunicação. Sem família brigando na porta da UTI, gente se jogando no chão desesperada, gente que cai das nuvens porque o doente morreu. Ah, mas a equipe do paliativo estava acompanhando. Desculpa. Mas se é assim, é porque o trabalho não conseguiu ser executado apropriadamente. Comunicação. A gente não fala de investir em doente, porque a gente investe sempre tudo. Tudo que é coerente. Tudo que é cabível. Mas o que não é cabível, não. O que é fútil, não. O que é porque a família quer, não. As indicações são técnicas. Tão técnica quanto escolher o antibiótico que eu vou dar. É tão técnico quanto. Não é a família que decide. A família participa e coloca seus valores. Isso faz parte de uma coisa que se chama processo de tomada de decisão, que é uma outra expertise também do cuidado paliativo, mas que se aplica a todas as áreas do conhecimento médico e não médico. Até para fazer um investimento financeiro, eu tenho que saber tomar decisão. Existem sistemáticas para fazer isso. E essa coisa da discussão de tomada de decisão em medicina veio da economia. Tá? De uma coisa que chama Multi-Criteria Decision Analysis. É uma teoria de 2002 ou 2003, se não me engano, da economia. Uma coisa de múltiplos fatores, pesos diferentes, enfim, não importa. Mas olha quanta competência e habilidade específica que a gente não teve e que faz parte dessa prática. Então, a gente não deixa de investir, a gente só aborda diferente de maneira coerente. Prognóstico é uma má referência para cuidado paliativo. Ah, o cuidado paliativo é para quem tem mau prognóstico. Não. O cuidado paliativo é para quem tem necessidades. Isso é da literatura. Necessidades. Palliative care needs. Dependendo das needs, é o tipo de cuidado paliativo que esse doente vai ter. Então, não tem padrão. Depende das needs. Próximo. Como já disse, planejamento. Pode passar. A gente tem 2 grandes pontos. Controle de sintoma e comunicação. Assim, grosseiramente. Já falei que a gente tem diversas estratégias para controlar sintoma e que a gente não precisa ser doente. As estatísticas internacionais dão conta de em torno de 10, 15, às vezes 20% dos doentes que precisam de sedação, principalmente para os sintomas mais desafiadores, que são dispneia e delírio. Dor tem muito arsenal terapêutico. Então, a gente pouco seda, que é outra incompreensão, que cuidado paliativo ceda doente. Uma vez, há muitos anos atrás, eu fui convidado para conhecer um serviço de cuidado paliativo, que estava todo mundo orgulhoso no tal do hospital, e aí, quando eu cheguei na enfermaria, é uma coisa assim, morta, né? O ambiente de cuidado paliativo é uma coisa alegre. Estava todo mundo sedado. E eles estavam felizes da vida, porque eles estavam fazendo um ótimo cuidado paliativo. Com todo mundo sedado. Foi chocante. Enfim, pode passar. Comunicação aberta, verdadeira, tranquila, compassiva. Tá? Com toda a equipe, tentando minimizar a inquietude, entendendo onde que a coisa pega para um e para outro, prestando atenção no lugar, prestando atenção nas decisões, o que é importante, o que é prioritário. Tudo é importante. Tá? Como diz Manuel Bandeira, a mala nunca está pronta quando a gente vai embora.
quando a inominada chegar. Quem se preocupa em arrumar sua mala, discutir as questões de vida, inclusive funeral, essas coisas que velho às vezes gosta de discutir, já compra um mútuo funerário, já deixa tudo pronto. Isso é saudável, isso é estimulado, obviamente, de uma maneira positiva e não negativa, e não... mas isso é muruca, credo. Não, é só saber fazer, é só saber falar. Próximo. A gente sempre sistematiza a forma de trabalho. Primeiro, conhece a pessoa. Não se pode cuidar bem de quem você não conhece. Quanto tempo você demorou para conhecer seu melhor amigo? Provavelmente muito tempo. E a gente não tem esse tempo, às vezes, para conhecer esse doente tão bem. Então, a gente tem que correr. Agora, se o doente chegar antes, quanto antes o doente chegar, mais eu tenho tempo para as decisões difíceis depois. Estrutura familiar, quer dizer, são coisas que vão para muito além da medicina, mas que o médico precisa saber. A assistente social precisa saber coisas médicas, a psicóloga precisa saber coisas de enfermagem. Por isso que a gente diz que o conhecimento em cuidado paliativo é uma amálgama. Ele não é a soma dos conhecimentos, ele é uma outra coisa, que está para além da soma. Isso é contraparadigmático também. Por isso que é tão difícil entender, principalmente porque o médico tem sempre a posição de destaque, que não existe no cuidado paliativo. Isso é muito difícil para os médicos aceitarem. Mas é real. Isso dificulta demais o trabalho em equipe. Pode passar. Lembrar que a gente precisa rever os objetivos. Às vezes eu acho que o doente vai evoluir em 1 ano, chega no próximo mês, ele evolui mal. Tudo aquilo que eu tinha planejado, eu tenho que replanejar, eu tenho que readequar, rever a prioridade. Ver o que é reversível, ver o que é fútil, ver o que passou a ser fútil, rever a prescrição todos os dias, às vezes, se o doente está internado. Sempre promovendo sintonia, questões burocráticas, se vai ter alta, se é melhor ter alta para casa, tem aquela coisa da morte no domicílio. Né? Cuidado paliativo é deshospitalização. Cuidado paliativo não é deshospitalização. Deshospitalização não qualificada é má prática. É negligência, é imprudência e, frequentemente, imperícia. Isso não é cuidado paliativo. Tirar doente do hospital de qualquer jeito não é cuidado paliativo. E a gente não pode permitir que as coisas se confundam. Tem grupos de cuidado paliativo que são formados para deshospitalizar doente. Oi? Isso não é cuidado paliativo. Problema de definição. Próximo. Compreender, pode passar. Aquilo que eu falei para vocês. Terminalidade é um momento que não é definido por tempo, é definido por diagnóstico. E a gente define de uma maneira ampla como o momento em que a terapêutica modificadora da doença não consegue mais modificá-la. E a evolução vai ser para a morte. Para o câncer é alguns meses, dependendo do câncer, para as falências de órgão, poucos anos, para as demências, para as síndromes neurológicas degenerativas, às vezes muitos anos. Então, a terminalidade varia de acordo com a doença. E quando tem 2, 3 doenças associadas, nós estamos fritos. Porque aí a nossa capacidade de prognosticar vai para o espaço. E a gente erra. Então, a gente precisa ter muito discernimento, muita calma, muita clareza. Porque se a gente errar e for prometer coisas para a família que não se realizam, nós estamos causando sofrimento. Lembra da história de prevenir sofrimento? Eu posso ser um grande causador de sofrimento se eu fizer alguma bobagem técnica e criar uma expectativa falsa para a família. A família é minha parceira, não é alguém para ser enganado. Principalmente por imperícia. Pode passar. E aí aquela coisa, a ação paliativa. É um trabalho bem feito por alguns profissionais no sentido de aliviar sofrimento. Mas se não tiver uma equipe mínima, a gente não pode chamar de cuidado paliativo. Por definição. Se é uma equipe que não é mínima, tá bom, fazem coisas excelentes. Mas o cuidado paliativo pressupõe uma equipe mínima. Pelo menos. Médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo. E não tem problema nenhum se está fazendo ações paliativas. A gente fez ações paliativas no HC anos antes de conseguir ter, na verdade, uma equipe de cuidado paliativo. E todo mundo começa assim. Isso não é demérito nenhum. Mas a gente só precisa entender do que a gente está falando. Próximo.
verdade, e existe um aforismo que fala a verdade lenta e progressivamente suportável. Não é chegar lá, olha, cuidado paliativo tem que falar a verdade, olha, infelizmente você só vai morrer, e não é assim que a gente fala. Isso não é comunicação apropriada. É verdade sempre, mas com muita técnica. Próximo. Bom, pelo jeito, é para um monte de gente, né? É assim, pode passar. E o mundo tenta saber quantas são. A gente tem dificuldade de reconhecer porque as trajetórias de doença não são lineares. E a gente acha que é perto da morte. Se a gente não prevê a morte, a gente não prevê o cuidado paliativo. Errado. Isso não é cuidado paliativo. Não é assim que se pensa. Próximo. Para quem se aplica? Próximo. Existem várias formas de se discutir isso no mundo. Isso envolve desde a avaliação de terapêutica de sintoma até a alocação de recursos em saúde. Isso aqui são os needs. Todas essas necessidades é que definem o tipo de cuidado paliativo. E cada caso é um caso. Passa. Então, assim, para a gente entender o que é o que não é, a gente primeiro precisa corrigir equívocos conceituais. E olha quanta coisa conceitual eu falei. E que é o objetivo fundamental dessa aula. E aí, outros passos, que eu não vou me prender, reconhecer a necessidade, adequar a assistência. Pode passar. Pode passar? Só para vocês terem ideia, tem começado a sair muito artigo há algum tempo, quantas pessoas precisam de cuidado paliativo? Tem várias formas de avaliar isso, e dependendo do método, se chega num resultado diferente. Pode passar. A Organização Mundial de Saúde fala que 2/3 da população precisa de cuidado paliativo no fim da sua vida. No fim da sua vida. 2 em 3 que estamos aqui nessa sala vão precisar de cuidado paliativo no fim da vida. É muito, né? Será que vai dar conta? Quem vai dar conta de tudo isso? Próximo. Se a gente pegar dado estatístico no Brasil, a gente tem pelo menos 55% das mortes com perfil que precisa de cuidado paliativo. Morre 1.200.000 pessoas no Brasil por ano. Isso se a gente falar só da morte. E se a gente falar de toda a linha de cuidado? Você acha que tem um grupo de especialistas que vai dar conta disso? Todo médico precisa ser capaz de fazer isso. Em níveis diferentes. Próximo. Pra vocês terem uma ideia, no HC a gente fez um levantamento lá dentro, as pessoas batiam o pé que não tinha doente para cuidado paliativo lá. Só com terminalidade, quem deu esse diagnóstico foram os médicos, 27% dos doentes que estavam internados no HC num dia. Isso significava 153 doentes dentro do Instituto Central naquele dia, que deviam estar sob cuidado de cuidado paliativo, porque já eram doentes em terminalidade, e não tinham nem sequer reconhecido. Então o problema é brutal, o tamanho da coisa é brutal. Próximo. Só nas UTIs, 40%. 27% do total, 40% na UTI, quase 1 para 1. Então, internado na UTI, por quê? Se essa doença não tem perspectiva. Será que o recurso está sendo bem aplicado? Não está. Próximo. Tá bom, mas eu vou atender um doente lá no ambulatório, todo mundo tem indicação. Mas será que o meu doente tem indicação? Vamos entender isso numa perspectiva maior. Próximo. Essa é a curva que eu mostrei para vocês, uma trajetória de evolução. E que o cuidado paliativo vai num crescendo. Próximo. Existem tipos de evolução de doença falando de fim de vida. O câncer tende a ser mais linear, pode descer, as falências de órgão tendem a ter altos e baixos, a demência, as degenerativas vão numa queda lenta, muitos anos. Primeira coisa, entender em que curva que ele está. Se é que não está mais de uma. Próximo. Se a gente pensar nisso, pode passar em câncer. E colocar nessa curva, a gente faz... Pode passar. A gente faz entender que a partir do momento do declínio, que é a terminalidade, olha quanto cuidado paliativo que esse doente precisa. E a gente fica focado aqui. Na terapia modificadora de doença, querendo dar uma quimioterapia a mais, querendo... Tudo bem, poder mudar, se aliviar sintoma. Mas não vai prevenir o resultado final. Próximo. 6 meses, mais ou menos. Para falência orgânica, pode passar, já falei disso. Se a gente juntar aqui, fazer uma curva associada, pode passar.
poucos anos de sobrevida, com crises de necessidade de internações. Próximo. As demências degenerativas, muitos anos de evolução, pode passar. E olha que interessante o padrão de melhor a pior. É quase horizontal. Como saber se o doente está aqui ou está aqui? Aqui é agosto de 2015. Está aqui ou está aqui? O que eu tenho que fazer é aqui ou é aqui? É tratar a doença ou é paliativo? Dificílimo. Isso é só experiência. Isso é para pós-universitários, né? Isso aqui é complicado. O mundo está se debatendo nisso. Próximo. Veja, para cada perfil de doença tem um tempo de terminalidade. Então depende da doença. Não é um tempo fixo. 6 meses não é terminalidade. Isso não é indicação de cuidado paliativo. Próximo. Mas cuidado paliativo precisa ser entendido como uma boa prática para qualquer médico. Próximo. No começo da doença, as intervenções são muito da área psicossocial, da boa comunicação, do estabelecimento de vínculo, coisa que qualquer profissional precisa ter com o seu doente. Compromisso com a verdade, compromisso com interesse legítimo. É isso que é o cuidado paliativo. Isso aqui é diferente de uma coisa que é ser bom médico? Não é. Isso não é expertise do cuidado paliativo. Isso é expertise do bom médico. Mas é uma ação que está dentro dos princípios de cuidado paliativo, e que, às vezes, fazendo uma medicina tecnicista, a gente esquece. Mal fala com o doente, mal olha na cara do doente, pede exame. Próximo. Numa doença mais avançada, aí sim, a gente, olha como o cuidado paliativo ganhou terreno aqui. Entra a expertise de controle de sintoma, entra a questão do planejamento do que vai ser o final, entra o cuidado multiprofissional integrado, que a gente pouco faz, porque é médico-centrado, é hospitalocêntrico, o sistema de saúde não se conversa de uma maneira horizontal, a rede é ruim. Dificílimo. Mas é coisa do bom médico. Não precisa ser especialista em cuidado paliativo. Os meninos, na hora que tiverem uma formação boa na graduação e pontual nos programas de residência diversos, serão capazes de dar conta disso, sim. Porque quem é que vai cuidar de 2/3 da população? Tem que ser todo mundo. Não é especialista em cuidado paliativo. Próximo. Então, tudo isso aqui, que é 2/3 do trabalho, é coisa de qualquer médico bom, bem formado. Na atenção primária. Só que esse conhecimento ainda não existe. Nós só estamos com a fatia vermelha aqui. Todo esse outro pedaço falta, então está manco. Isso é o que se chama na literatura de cuidado paliativo primário. Próximo. Na doença terminal, no fim da vida, pode passar. Que é esse pedaço aqui? Olha o que sobra de vermelho. Quase nada. Mas é aqui que é o problema. Esse é o doente que vai mal indicado para UTI. Esse é o doente que morre de colonoscopia mal indicada. Esse é o doente que faz exame e é contrastado, um altíssimo risco, evolui com uma insuficiência renal, morre dialisando, que é irrecuperável. Então, olha quanto de cuidado paliativo, de conversa, de compreensão, de plano, tem para além da terapêutica modificadora, que é só no que a gente pensa. Então, aqui é que a coisa grita, que é o que a gente vê no dia a dia. Ainda se os doentes chegassem aqui, estava bom. Mas os doentes chegam mais para frente ainda, morrendo. Próximo. Então, aqui as intervenções clínicas são muito críticas. E aqui, pode passar, é a fase final de vida. 1 ano de vida, últimos meses de vida, que a gente chama de cuidado hóspice. Então, cuidado hóspice é o cuidado de fim de vida. Hóspice é um lugar que recebe doentes em fim de vida. E hóspice é a filosofia por trás do cuidado paliativo. O cuidado paliativo da Cicely Saunders chamava cuidado hóspice. Esse foi o primeiro nome do cuidado paliativo. Em 1975, mudaram o nome de cuidado hóspice a cuidado paliativo. Então, olha quanta história, olha quanta coisa aconteceu. Próximo. E a gente cuida do luto. E o luto não é só depois que o doente morreu. As perdas começam antes. E a gente tem que estar preparado para ajudar o doente a encarar isso e não esconder. O tapinha nas costas vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. Vamos ajudar esse cara a... né? Isto é cuidado paliativo. Verdade com... enfim, compaixão, com senso
de fato ajudar, de ser útil, e não de enganar, e não de ter um otimismo irrealista, que o médico adora fazer. Não, vai ficar tudo bem, você vai ver. Pô, não tem nem indicação, procedimento, para com isso, vamos... Enfim, as perdas começam antes. O luto tem que ser pensado antes. Isso é cuidado paliativo. Não ter atendimento ao luto não é o cuidado paliativo na sua completude. O cuidado paliativo, na sua completude, pensa e atua no luto. Então, se não tem isso, não está completo. Próximo. Modalidades assistenciais. Para dar conta de tudo isso, você pensa que um ambulatório dá conta? Você pensa que uma enfermaria dá conta? Você pensa que um grupo de interconsulta dá conta? Precisa de uma rede. Porque você atende às diferentes necessidades, cada uma num pedaço. Um jeito de organizar diferente. Então, cuidado paliativo de verdade, que realmente consegue fazer diferença para a maioria das pessoas, pressupõe uma rede. Uma rede que está no sistema de saúde, uma rede que está dentro do teu hospital, enfim. Mas achar que você vai ter só uma enfermaria, ou só uma interconsulta, ou só um ambulatório, ou só uma assistência domiciliar, e você está fazendo cuidado paliativo, você está resolvendo um pedaço das necessidades. Maravilhoso. Mas a hora que sair fora desse quadrado, então é muito amplo. Próximo. O que a gente quer, na verdade, é começar a reconhecer os doentes que estão nessa rede aqui, ó, hospital geral, hospital especializado, ambulatório, domicílio, pode passar. E começar a perceber quem pode estar numa assistência de cuidado paliativo ou não, e quando que essa assistência tem sentido de ser dupla. Lembra daquela coisa do modificador com o paliativo junto? E vai no tempo da evolução, próximo, vai chegando um momento em que vai ficando tudo mais para frente. E a terapêutica tradicional perde papel. O cuidado paliativo ganha papel. Próximo. E quando o doente está em terminalidade, fim de vida, não tem nenhum sentido ele usar dessa estrutura. O doente tem cuidado paliativo, no ambulatório de cuidado paliativo há 2 anos, está evoluindo com uma doença terminal, está com um fim de vida previsto. Aí chega no pronto-socorro, vai para a UTI. É errado. É assim, é perder trabalho, energia jogada fora. Fora o sofrimento que isso gera. Cuidado paliativo tem que estar articulado com as outras especialidades e as outras áreas. Não dá para trabalhar se não estiver articulado. Próximo. Então, minha gente, cuidado paliativo é uma coisa complexa. Cuidado paliativo não é o antigo se parar, parou. Cuidado paliativo não é abandonar esse último doente que você examina, né, que fica no cantinho lá. Ah, esse aí é o último que dá banho. Não, esse é o primeiro. Esse doente precisa ser priorizado, esse doente tem sofrimento. Esse doente tem o risco de morrer sujo de cocô. Isso não é digno nem qualidade de nada. Portanto, cuidado paliativo é tudo exceto não fazer nada. Olha quanta coisa. Ah, não tem mais nada para fazer. Tá bom, doutor, você pode achar que não tem mais nada para fazer, mas a gente aqui do paliativo tem um monte de coisa para organizar. E quando você diz que não tem mais nada para fazer para o doente, você destrói o doente. Não que ele não saiba que ele vai morrer, mas ele quer ser assistido. Como a Cecily Saunders dizia, os doentes não querem que a gente seja Deus, eles só não querem que a gente os abandone. Cuidado paliativo não é antecipar a morte de maneira premeditada. Isso é eutanásia. Nós não fazemos eutanásia. A gente faz morte a seu tempo, que alguns gostam de chamar de ortotanásia. Eu prefiro não usar o nome das ásias. O que todo mundo faz é esticar a morte, que é distanásia. E aí a nossa legislação ética legal já está bem dirigida com relação a essas coisas. E muita atenção. Começam a aparecer os processos porque o médico pôs na UTI, porque o médico fez, porque o médico deu o 8º antibiótico, então morreu tomando quimioterapia. Porque fez. E isso não tem embasamento técnico e nem aprovação da família. E os processos vêm. E os advogados já estão plenos, prontos e têm argumento para defender a família. Muita atenção. Não é negar qualquer tratamento curativo. A gente faz tudo o que for de bom para o doente, mas só o que for bom. Não é sedar e pronto. Pelo contrário. Não é entrar com nenhum tipo de remédio, não é não colher exame. A gente faz tudo o que precisa. Não tem rotina. Qual é o internograma? Hemograma glicêmico? Não.
Hoje não precisa de exame, ou nunca mais nós vamos colher exame. Porque seja qual for o resultado do exame, não vai mudar a minha conduta. Então eu não colho exame para matar curiosidade. Eu não faço necrópsia para matar curiosidade. Ah, manda para necro. Por quê? O que significa isso para a família? Vai atrasar mais 12 horas o corpo, mais não sei quantas horas? Isso é sofrimento. Precisa. Não é tratar com bom senso. É tudo menos bom senso. É ciência, organização, planejamento, aspectos humanos, médicos gerenciais, técnicos, comportamentais, procedimentais, atitudinais. Isso é educação com E maiúsculo. E a gente precisa correr atrás disso. Isso sim é cuidado paliativo. Obrigado. Doutor Ricardo, nossa, obrigada. Excelente explanação. Acho que tocou em aspectos fundamentais para qualquer profissional, né? Eu falo qualquer profissional da saúde, porque, como eu digo sempre para os internos, para os residentes, os pacientes estão na nossa porta o tempo todo. Todos os pacientes, né, com necessidades que vão variar muito do período. Então, acho que foi muito elucidativo. Acho que a gente vai deixar alguns minutinhos, poucos que a gente já deu uma passada, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que a gente vai deixar alguns minutinhos finais para falar sobre isso. Eu acho que, enquanto eu ver se alguém vai querer falar, acho que ninguém colocou nada aqui no chat, deixa eu ver, acho que não. Mas acho que um ponto, né, que a gente vê muito, as pessoas confundem muito o cuidado paliativo com a mistanásia, né? Aquela questão de, isso aqui é paliativo e o abandono. Oi? Não, sim. A mistanásia tem muito um cunho social, né? Assim, a morte do mais pobre, é o sistema de saúde que não dá conta, então o cara morre na fila, na porta do PS, né? E usa o cuidado paliativo como uma desculpa para justificar uma falha que é do sistema, ou que é negligência de alguém. Isso é muito grave. E o outro ponto que você tocou ali, óbvio que isso daria uma palestra só para falar sobre isso, é a questão da integração dos serviços, né? A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande com isso, e infelizmente alguns profissionais entendem assim, cuidado paliativo é só no terciário especializado, cuidado paliativo é só não sei o quê. E quando você fala, não, cuidado paliativo em qualquer nível, inclusive, né, na resolução que a gente tem aí do Ministério da Saúde foi 2018, eu até perdi as contas, está muito claro isso. Em 3 níveis, todos os níveis. Todos os níveis, então... Aliás, a maior necessidade é a atenção primária. Aquele 65% está fora do central do hospital especializado até chegar. E essa questão dessa integração, né, de como que as coisas não se conversam e como isso é um problema. Um exemplo claro disso é a gente definir com o paciente, com a família, algumas questões, e aí esse paciente vai parar num outro pronto-socorro, num outro serviço, ninguém sabe nada, e aí faz um monte de medida fútil, um monte de distanásia. Então, como essa falta de integração, essa falta de comunicação entre a rede é um problema seríssimo também. A gente tem tentado no HU, assim, nos últimos 2 anos, uma integração um pouco com o EMAD, com o PAI, com alguns núcleos que a gente tem também na região aqui do Butantã, para tentar agregar um pouco, né? Mas é muito difícil, muito entrave. Acho que tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, acho que é a Ana Júlia. Pode falar, Ana Júlia. Desculpa, não é a Ana Júlia, é a Rosângela, que eu entrei com a conta da minha filha. Eu nem percebi agora que eu vi. Bom, meu nome é Rosângela, eu sou enfermeira aqui em Santo André. Eu sou formada em oncologia multi, né? Eu pretendo já estar me especializando no futuro aí para com paliativo, porque é uma área que me encanta muito, não só por romantismo, né?
Mas o que realmente uma coisa que o Dr. Ricardo falou, e eu concordo muito, é a questão que sobrecarrega muito nós enfermeiros nessa questão do paliativo que só sobe para o enfermeiro. Sim, a gente está num cuidado muito acima com o paciente, a gente vê o paciente, está faltando essa integração com a equipe multi, mas eu acho que também tem alguns médicos, até médicos que são paliativos, onde eu trabalho, que às vezes não dão muita voz para a gente. Por exemplo, tinha um paciente em fase de hospice, terminalidade mesmo, acabou entrando com as drogas, que lá ainda, infelizmente, fazem, né? Mas só para manter o controle, porque ele estava com muita dispneia, ele estava com ascite imensa, e ele não estava urinando, e a família queria que eu passasse uma sonda de demora. E eu falei que não, eu não iria passar uma de alívio só para verificar, porque é falência renal. Ele não tinha tudo. E no outro dia eu vejo ele com a sonda com 100. Então, eu acho que realmente isso que está faltando muito é o conhecimento de procedimentos que fazem, que às vezes não tem necessidade, né? Infelizmente, é por isso que eu busco conhecimento, busco estudar cada vez mais. Eu sei que eu sou muito crua, minha expertise é muito baixa na questão, mas eu vou buscar por isso. Mas eu ainda tenho uma noção. Infelizmente, a falta de comunicação não é só entre a família, porque a família queria passar, eu orientei, passei uma sonda de alívio e falei para eles que realmente é comum essa fase, né? Só que a gente passa em plantões e a comunicação. Eu acho que o fundamental de tudo isso é a comunicação. E como o senhor disse, né, doutor? A família não estava orientada, então alguma coisa de errado já aconteceu. Porque se ela soubesse qual que seria o processo, tudo, o luto que eles estavam vivenciando seria mais tranquilos. E eles estavam realmente difíceis. É tudo Então, interligado. a comunicação é fundamental para tudo. Obrigada. É tudo interligado. Um pedaço que a capenga pega no outro. Eu acho que um ponto interessante disso é que a gente, né, os profissionais em geral, acham que a família ela vai ser linear, né? Eu vou falar uma coisa aqui, que amanhã vai ser igual. Não, a família vai e volta, porque ela conversou com o tio, com o vizinho, com o primo, com não sei quem. E elas vão ciclando. Hoje é para elas, não, tudo bem. No outro dia, quando o pai para de urinar, como assim ele não está urinando? Então, às vezes, a família ela é dinâmica. Acho que é um ponto que é importante, né, a gente ressaltar ali nesse cuidado mais do final, né, do fim de vida, assim. Sim, sabemos que o paliativo não é só isso, né? Claro. É todo do cuidado do primário, né? Porque realmente hoje a cultura no Brasil só olha para a parte hospice, né? Infelizmente. Mas se esse paciente tivesse tido um bom acompanhamento desde o começo, desde da hora do diagnóstico, realmente eu acredito que o final não seria desse jeito, não teria esse desfecho. Com certeza. Bom, gente, então acho que a gente pode ir finalizando. Mais uma vez agradeço muito, né, a presença do Dr. Ricardo. Gostaria já de antemão de deixá-lo convidado para novos eventos no futuro. A gente, né, tem esse nosso núcleo pequeno de educação permanente em cuidados paliativos, mas que está crescendo, multiprofissional. Inicialmente a nossa agenda, pelo menos uma vez por mês, a gente tem uma palestra maior com o tema. E é uma programação, quem sabe em outubro a gente fazer um evento maior. Então, de antemão, já deixo o convite aqui. E nós temos aí muitos desafios pela frente, né? Muito. Ensino, a graduação. Então, vamos caminhando nisso. Muito obrigada. Muito obrigado para vocês, gente.